Olá, meus queridos! Hoje eu tô aqui para fazer a abertura, né? E então estamos mais uma semana com o nosso culto online. Está muito legal porque nós estamos passando aí por essa caminhada na epístola de Judas, né? Da qual ele ensina várias coisas para nós, a como entender quais são os falsos mestres, a permanecer firme na fé. Então, meu querido, hoje é mais uma parte dessa epístola maravilhosa que Deus preparou para nós. Então, já na sequência, nós temos o louvor e depois nós temos a palavra com o pastor Fernando. Meu querido, Deus abençoe e em breve nós estaremos todos juntos na igreja. Até mais. Graça e paz, igreja. Graças a Deus estamos mais uma semana aqui, todos bem, com saúde, felizes por podermos estar reunidos, mesmo de forma virtual, cada um na sua casa, cada um com a sua família. Nós possamos louvar o Senhor juntos nesse momento, que o seu coração possa estar aberto, que o seu coração possa estar centrado naquele que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Senhor é realmente nosso local de descanso, nosso lugar seguro, aquele em quem nós podemos confiar. Então que nesta noite nós possamos juntos descansar nos braços do Pai. Amém? Vamos louvar o Senhor.
Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Andar, tu és o Deus da minha salvação. Oh, és o meu dom, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz, tua presença é meu prazer. Do santo do santo, declara a igreja, fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas eu quero estar, meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença meu prazer, só tua graça me basta, tua presença meu prazer, só tua graça me basta, tua presença meu prazer. Graça e paz, meus irmãos. Espero que você esteja bem. Espero que ao assistir esse vídeo você esteja bem, você e sua família. E também quero que Deus assim permita que você e eu estejamos juntos novamente, agora presencial. Por mais que a internet nos ajude a estar mesmo distante, estarmos perto, mas nada como realmente estar presencial na igreja, louvando, engrandecendo a Deus e exaltando o seu santo nome. Então eu peço que você, junto comigo, já incline a sua cabeça, já peça a Deus que nos ajude a entendermos a nossa exposição, que será aquela continuação da série na carta de Judas. Nós vamos falar hoje do versículo 8 ao versículo 13, mas eu quero que você ore junto comigo, pedindo a ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nós agradecemos por esse momento, pedimos que o seu Santo Espírito nos ajude a entender a sua palavra e também pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, intervenha nessa situação que nós estamos vivendo de quarentena, para que logo nós possamos estar junto como igreja, ó Deus, lado a lado, ó Deus, realmente fazendo a coinonia ser verdadeira. Pedimos em nome de Jesus. Pedimos por misericórdia que nos ensine a sua palavra, que ela penetre em nossa mente, no nosso coração, para glorificar e exaltar o seu santo nome. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos então relembrar algumas coisas que nós vimos nas pregações anteriores, para que todo o contexto da carta de Judas faça sentido, ok? Então, uma pequena revisão que eu sempre faço para que a gente possa compreender e ter uma visão maior sobre o que nós vamos falar hoje, que é do versículo 8 ao versículo 13. Então, nas pregações anteriores nós dissemos, nós vimos um resumo, né? Aqui eu fiz um resumo do que nós já vimos, do versículo 1 ao versículo 7. Então nós vimos que essa carta que Judas escreve, ele está convocando para uma batalha contra quem? Contra falsos mestres, apóstatas, líderes enganadores, falsos pastores, que esses homens estão pregando o falso evangelho. Não é aquela fé que uma vez por todas já foi entregue aos santos, eles estão pregando outro evangelho. E o que eles são e o que eles estavam fazendo, esses falsos mestres, falsos pastores. Eles são pessoas e eram pessoas dissimuladas, pessoas ímpias, e o que eles estavam fazendo? Eles estão transformando em libertinagem a graça de Deus e negando o senhorio de Jesus Cristo. Isso a gente nós vemos no versículo 4. Já no próximo slide, nós vemos que Judas, ele relembra as doutrinas apostólicas. É isso, essa carta ela é uma relembrança também. Ele fala sobre a eleição divina no versículo 1, fala sobre a perseverança dos santos no versículo 3,
e vai falar aqui sobre o juízo de Deus, do versículo 4 até o versículo 13, onde nós vamos também expor a nossa pregação de hoje. Vimos que o juízo de Deus também está sobre a incredulidade do povo hebreu, está sobre a rebelião e sobre a indecência moral. Nós vamos ver hoje que esses falsos pastores estavam cometendo as mesmas situações. Judas, então, ele começa a falar do caráter desses falsos mestres. Ele diz no versículo 8: ora, esses, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Quando Judas usa esse advérbio, né, ora, na revista atualizada, ele diz, ora, esses da mesma sorte. Esse advérbio ele quer demonstrar uma intensidade, uma ênfase. Observe que o versículo 8, ele é a ênfase, ele é o resultado dos versos anteriores, do versículo 4, 5, 6 e 7. Então, Judas está querendo dizer que esses falsos pastores, eles são incrédulos, eles são rebeldes, eles são indecentes morais, eles são dissimulados, eles são ímpios, eles transformam a liberdade de Deus em libertinagem, eles negam a soberania do Senhor Jesus Cristo e dá a ênfase no versículo 8. E Judas cita algo que é importante a gente verificar no texto, que Judas fala que esses homens, além de tudo isso, eles são sonhadores alucinados. O que dá a entender aqui? Dá a entender que esses falsos mestres, para promover, para propagandear as suas heresias, a sua teologia, as suas doutrinas, eles usavam pretextos que estavam tendo sonhos, estavam tendo revelações, diziam eles, vindas talvez do próprio Deus, para pregar um evangelho que era fora daquilo que já foi entregue aos santos e que Judas está relembrando. E observe que essas pessoas que sonham, que têm revelações, elas, aqui no caso de Judas pede para que você tenha muito cuidado a analisar tudo o que ela fala, que deveria ser segundo as escrituras, como elas deveriam falar. Não o que elas acham, não o sonho que ela teve, a revelação que ela teve, mas segundo as escrituras. 3 exemplos na história que a gente vê de pessoas que sonharam ou tiveram revelações e que no final de tudo isso provocou um mal na igreja. A primeira, a gente pode entender que, segundo os seguidores do Islã, Maomé ele começou a ter visões divinas, revelações divinas, e nessas revelações, mensagens chegavam a ele no qual ele deveria divulgar. Então, Maomé ele assimilou as tradições judaicas, as tradições, alguns conceitos cristãos e alguns ideais de tribos árabes, e aí se forma então o islamismo. Nós temos Joseph Smith, que disse que entrou em contato com um anjo, e o anjo chamado Moroni, e esse anjo Moroni dá instruções a Joseph Smith sobre uma nova religião que ele deveria montar, um sonho e uma revelação. Então surge aí o mormonismo. Você tem um pouco mais recente um pregador colombiano chamado César Castellanos, e o César diz que, aliás, ele afirma que Deus disse a ele que a igreja deveria se reunir em pequenos grupos de 12 pessoas e que essa informação os apóstolos não entenderam. Nunca entenderam. Mas Deus agora revela a César Castellano. Então surge um movimento que, na minha opinião, um dos movimentos mais cancerígenos da igreja moderna, que é o movimento G12. Então, acabando com aquele conceito de igrejas com células, que é bíblico, e transformando a igreja em células. Enfim, perceba que esses sonhadores alucinados, através desses pretextos, tendo revelação, tendo sonhos, eles acabam então distorcendo e querendo criar um novo evangelho. Ainda no versículo 8, ele diz que esses homens, esses sonhadores alucinados, eles também não só fazem isso, mas contaminam carne,
contaminam a carne. Aqui eles estão fazendo, é óbvio, uma menção à abordagem sexual citada no versículo 7, né, que fala sobre Sodoma e Gomorra. Esses homens, com essa sexualidade, com essa lascívia, eles contaminam a carne. E eles rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Interessante aqui que esses falsos mestres, eles utilizaram nessa questão da contaminação da carne, o tripé, um dos pontos do tripé que acaba com qualquer pessoa: sexo, poder e dinheiro. Eles utilizaram o sexo, né? Então, esses homens dizendo que eles tinham novas revelações, que eles, Deus me disse, ou eu digo de mim mesmo, a minha fonte de revelação, na qual eu sonhei e Deus disse, é maior que a do líder que está lendo as Escrituras, ou a minha revelação é maior do que a própria Escritura, porque eu acho isso, eu acho aquilo outro. Interessante que Simon Kistemaker, que é um comentarista bíblico, ele diz que são 3 atos que esses homens fazem, que é contaminar, rejeitar e difamar. E esse contaminar, como nós dissemos, são os atos sexuais que estão lá no versículo 7, onde que esses homens ímpios se entregaram à prostituição, né? Utilizando o sexo, aí uma da base desse tripé que derruba qualquer pessoa, sexo, poder e dinheiro. Esses homens usaram esses pretextos de sonhos para praticar essa libertinagem, esse sexo desenfreado, essa indecência moral, luxúria, o homossexualismo. Eles usaram isso, esses sonhos que receberam, como pretexto. Eles não só contaminam a carne, também como rejeitam. E aqui, pelo todo o contexto da carta de Judas, nós conseguimos entender que rejeitar a autoridade aqui, a autoridade tanto divina quanto a autoridade dos líderes eclesiásticos. Esses homens estão dizendo que eles têm novas revelações que estão acima da revelação apostólica, no qual Judas já falou que essa fé já foi entregue aos santos. Não muito no passado, na verdade, algumas semanas atrás, esse pseudo-pastor chamado Vitor Azevedo, ele relativou as Escrituras em um programa, qualquer programa do YouTube, ele dizendo que a palavra de Deus não é a Escritura sagrada, não tem essa sacralidade que nós entendemos, né? Esse homem, Vitor Azevedo, ele está dizendo as mesmas coisas que esses falsos profetas disseram lá em Judas. Ele está dizendo que o que ele diz está em pé de igualdade com a palavra de Deus. O que ele diz é igual às Escrituras, porque ele acabou de relativizar as Escrituras. Em última análise, não só os falsos profetas, mas até esse Vitor Azevedo, se você levar até a última análise, esses homens se comparam a Deus, eles querem ser igual a Deus, porque o que eles dizem é verdade, não as Escrituras. Então, por consequência lógica, não somente contaminam, rejeitam, esses homens difamam a autoridade divina, a autoridade eclesiástica, né? Em sequência, o Judas fala que, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava o respeito do corpo de Moisés, ele não se atreveu a proferir juízo difamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Nós aqui, no verso 9, nós temos uma passagem de um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés, no qual está escrito que o diabo realmente contendeu, o diabo disputou, ele queria o corpo de Moisés com a prerrogativa de que Moisés era um assassino. E Deus envia então o anjo Miguel para proteger o corpo de Moisés e não deixar que o diabo talvez utilizasse o corpo de Moisés para que ele se transformasse em um ídolo para o povo de Israel. Isso é um livro apócrifo, é uma tradição antiga no qual os primeiros leitores ali de Judas possivelmente tinham contato. Então Judas utiliza isso na sua carta para relembrar que mesmo arcanjo Miguel, tendo aquele poder, sendo um autorizado de Deus, ele não, em nenhum momento, ele proferiu juízo difamatório contra o diabo. Ele somente repreendeu o diabo dizendo: o Senhor te repreenda. Aqui Miguel, tendo toda a sua autoridade, ele disse que o Senhor te repreenda.
O próprio anjo Miguel sabe que a Deus pertence o juízo, né? Mas esses falsos mestres ignoravam essa verdade. No versículo 10, ele diz: estes, referenciando aos falsos profetas, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Esses falsos mestres, esses falsos pastores, eles estavam desprovidos de uma sabedoria divina. Eles eram incapazes de compreender realmente a verdade espiritual, mas eles não estavam dispostos em nenhum momento a admitir isso, que eles eram pessoas tolas. É interessante, João Calvino, ele usa uma terminologia chamada senso da divindade, e ele usa essa terminologia para referenciar a compreensão do bem e do mal que todas as pessoas têm. Involuntariamente, essas pessoas nascem com esse senso de divindade, segundo João Calvino. Acreditando em Deus ou não, essas pessoas, elas que têm, é claro, que têm as suas faculdades mentais em ordem, essas pessoas conseguem diferenciar o bem e o mal. Todas as pessoas. Esse senso divino, o Judas chama de instinto natural. Observe a oração, que quando Judas fala assim, quanto a tudo o que compreende por instinto natural, Jesus está dizendo que essa capacidade que o ser humano já tem, esse senso divino, ou esse ser religioso que o homem já possui na sua natureza, que tem a capacidade de diferenciar do bem e do mal, esses homens, com esse instinto natural, mesmo nisso, eles corrompem. Mesmo sabendo da verdade, mesmo sabendo do bem e do mal, eles corrompem isso. No versículo 11, ele vai dizer que ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então aqui Judas cita 3 ações que esses falsos mestres estavam fazendo na igreja. E eu creio que uma delas seja a cereja do bolo, seja o ápice de tudo, o motivo principal do que eles fazem isso. Primeiro, eles prosseguiram pelo caminho de Caim. Caim foi ingrato a Deus. Ele perverteu o culto a Deus. Ele perverteu o culto a Deus através de um coração ímpio, de um coração perverso. Isso está lá em Gênesis 4. E aqui, na minha opinião, a maior força motriz desses falsos profetas está aqui, ó. Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Qual foi o erro de Balaão? Comercializar o dom de Deus. Comercializar o próprio ministério a fim do quê? De lucro, de dinheiro. Isso está lá em Números 22. E Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele vai dizer que, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esses homens não só são pessoas gananciosas por dinheiro, mas também o Judas vai falar que eles pereceram na revolta de Corá. Corá se rebelou contra a autoridade de Moisés e, por consequência, contra a autoridade de Deus, porque Moisés era o representante de Deus, o intermediador de Deus naquele momento. E então eles se rebelaram. Então são gananciosos, mais uma vez rebeldes. E na hora que ele fala de Caim, o Judas está dizendo que é a ingratidão, a perversão do culto verdadeiro a Deus. Então Judas, no versículo 12, ele cita mais coisas ainda sobre esse falso profeta. Judas está querendo lembrar, que está querendo nos dar características para não só aqueles irmãos, aqueles primeiros leitores identifiquem os falsos profetas, mas que nós hoje também possamos identificar os falsos profetas. Eu espero que você consiga fazer essa meditação bíblica e entender que hoje nós temos os mesmos problemas, as mesmas situações de ganância, de rebeldia, de ingratidão, de indecência moral, de incredulidade nas nossas igrejas, em líderes aí, midiáticos e tudo mais. Judas vai citar mais características para que você e eu ainda possamos concretizar a nossa informação, consolidar a nossa informação. Ele diz que esses homens
no versículo 12, são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desses desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Então, quando Judas escreve sobre esses falsos pastores, sobre esses homens ímpios, ele escreve como que eles fossem rochas submersas. Aqui cabe uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele compara essas rochas submersas como o naufrágio do Titanic. Observe que o Titanic, um grande navio, mais de 26 metros de comprimento, acima de 40 mil toneladas, um navio que parecia indestrutível. Há uma frase bem famosa que dizem que foi dito que nem Deus afundaria o Titanic, mas no dia 14 de abril de 1912, o Titanic colide com um iceberg e ali é ceifado mais de 1.500 vidas. Esses falsos profetas fazem isso. Eles causam naufrágio, acidente espiritual. Na parte B do versículo 12, ele fala que em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Esses homens se infiltram de uma maneira muito sutil, dissimulada, como ele disse, no nosso meio. Eles estão nas nossas festas de fraternidade. Eles estão comendo, banqueteando-se junto com a gente, sem qualquer recato. Judas vai falar que eles são pastores de si mesmos e eles se apacentam a si mesmos. Isso aqui é uma referência a Ezequiel 34:2, quando o profeta Ezequiel anuncia a palavra de Deus, dando juízo contra os pastores de Israel que apacentavam a si mesmos, mas não cuidavam das ovelhas de Deus. Esses falsos pastores não cuidam da ovelha de Deus. Uma característica, eles não cuidam da ovelha de Deus. Porém, como é dito no verso 11 e também no verso 12, eles são movidos pela ganância e eles banqueteiam nas nossas festas. Judas está dizendo que esses homens querem o nosso sustento financeiro. Esses homens querem o nosso dinheiro. Fingem, ou sonhadores alucinados recebem novas alucinações, mas no fim é para desfrutar do nosso dinheiro. E aí você deve fazer essa medida na sua cabeça. Quem são os verdadeiros pastores, que a Bíblia diz que é digno do seu salário? E quem são esses falsos mestres que promovem todas essas heresias dentro da igreja? E afim, na verdade, é tudo movido pela ganância, pelo dinheiro. Ainda no versículo 12, quando ele fala que são nuvens impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas, Judas está demonstrando aqui que essas pessoas são desprovidas de conteúdo bíblico. Não tem o que oferecer, não tem raiz, não tem profundidade. Então começam a inventar algo para se promover, para estar no meio daquela comunidade e dizer que são santos, dizer que são providos de toda a palavra de Deus, mas não tem conteúdo bíblico, não tem profundidade. Essa metáfora mostra que esses homens ímpios não dão frutos espirituais. Por quê? Porque eles negam Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, são espiritualmente mortos. Não utilizam a palavra de Deus, mas utilizam de subterfúgio, sobre ideias que eu recebi de Deus, Deus me revelou, e assim vai, falando todas as atrocidades, tanto que o Judas vai falar que eles são como ondas bravias do mar, que eles espumam as suas próprias sujidades. Entre outras coisas, Judas pode estar usando talvez essa metáfora, dizendo que esses homens ímpios, eles se envolvem em atos vergonhosos que afetam até mesmo as pessoas ao redor, porque tudo que eles fazem de sujo espuma as suas sujidades. E ainda no versículo 13 ele diz que essas pessoas são estrelas errantes, para quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre.
que nós podemos entender aqui, que estrelas errantes são como as estrelas cadentes, né? Aparecem no céu, marcam o céu ali por algum momento, mas logo em seguida somem, logo em seguida não estão mais no céu. Judas tem aqui na cabeça que as estrelas do céu, elas que davam direção correta aos navegadores. Né? Lembra que as pessoas olhavam para o céu e sabiam o caminho que deveria ir conforme a direção das estrelas. Mas esses falsos mestres, eles são como essas estrelas errantes. Essas pessoas não são confiáveis. Essas pessoas não têm o direito, são confiáveis a ponto de navegarmos no que ela quer dizer. Nós não devemos tê-los como ponto de direção. Eles não têm posição fixa. E para esses falsos mestres, Jesus está dizendo que tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Para que nós possamos então chegarmos a uma conclusão e finalizarmos a nossa exposição. Quando Judas quer que aqueles irmãos relembrem, meditem na fé que uma vez por todas foi dada aos santos, ele está querendo nos dizer que nós devemos meditar na palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados por sonhadores alucinados. Que nós possamos conferir na fé que foi dada a nós, um conjunto de doutrina, nós entendemos que é a palavra de Deus, conferir o que eles dizem segundo a palavra. Se não estiver na palavra, eles são considerados anátemas. Mesmo que um anjo venha pregar outro evangelho que não seja esse que nós temos, seja considerado anátema, seja considerado maldito. Perceba que as características dessas pessoas que trazem sonhos alucinados para nós, trazem novas revelações. Meus irmãos, a árvore é conhecida pelos seus frutos. O que mais um ponto que nós podemos dizer aqui, que é a nossa plena persuasão, a nossa plena certeza que a verdade de Deus é infalível e a autoridade divina realmente provém da operação interna do Espírito Santo em nosso coração. E essa certeza da que nós temos de Deus, ela é testemunhada por meio da palavra e com a palavra, nos nossos corações, mas sempre através da palavra. Ações extraordinárias de Deus podem acontecer. Porém, o que Judas está dizendo aqui, nos relembrando, é que nós já temos, uma vez por todas, a fé, o conjunto de doutrinas que já foi entregue a nós os santos de Deus. É nela que nós devemos nos repousar, não em sonhadores alucinados, não em pessoas que, pelos seus frutos, não demonstram fruto do Espírito Santo. E, novamente, Judas está relembrando não somente aqueles irmãos, mas a nós hoje e toda a situação que ocorre, que virá o juízo divino sobre esses irmãos, sobre essas pessoas. Eu quero que você medite nisso, eu quero que você leia a carta de Judas, eu quero que você pense no que eu estou dizendo e perceba que você e eu, nós temos dado por Deus, uma vez entregue aos santos, de uma vez por todas, nós temos autoridade bíblica aqui, nesses livros, nessas cartas. E é nela que você e eu devemos nos repousar para que esses falsos mestres, sonhadores alucinados, que difamam, que contaminam, que dizem que a palavra de Deus não é autoridade, essas pessoas devem ser rechaçadas do nosso meio. Essas pessoas, se elas não se arrependerem do que elas dizem, elas devem ser realmente expulsas do nosso convívio social, das nossas redes sociais e tudo mais. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua igreja e que tenha misericórdia de nós. Amém.